esteja reinando em nossos corações. Amém, igreja? Amém. Bom dia a todos, que nós possamos realmente ter um culto de adoração que chegue como um aroma suave ao nosso Deus. Vamos chegar um pouquinho mais para frente. E nós estamos felizes hoje, não só porque estamos reunidos para adorar o nosso Deus, mas também estamos felizes porque nós estamos vendo o reino de Deus a cada dia, como diz e cumprindo as Escrituras, que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E hoje nós estamos aqui para sermos testemunhas oculares, pode ficar aqui, Olga, de um novo nascimento e de uma adição à igreja do Senhor. Nós estamos aqui felizes pelo senhor Abner e a dona Olga. Vocês provavelmente já têm visto este casal aqui congregando e adorando a Deus conosco, e eles já estão há algum tempo aqui, já frequentando e adorando a Deus, participando de alguns estudos, e nós temos conversado bastante sobre a Bíblia, com o senhor Abner, com a dona Olga, e chegamos aos estudos falando sobre batismo, e até que o senhor Abner e a dona Olga chegaram a uma decisão de congregarem aqui na família que se reúne aqui no Guanabara. E conversei um pouco com o senhor Abner, e o senhor Abner tomou a decisão realmente de poder fazer o batismo como a Bíblia ensina. E a dona Olga, nós chegamos aos estudos, e por enquanto o entendimento que ela tem conforme as Escrituras, fizemos os estudos, e até então o batismo dela, ela tem como sendo como as Escrituras ensinam. Mas o senhor Abner e a dona Olga, o senhor Abner é lá de Lima, no Peru, e em 2009 ele veio para o Brasil, e ele conheceu a dona Olga através das redes sociais, e ele veio para o Brasil, e em 2011 os dois se casaram, e a dona Olga deve ter uma lábia muito boa, trouxe lá de Lima, e o senhor Abner, e eles estão aqui, firme no casamento, e o mais importante, querendo juntos servir ao Senhor, isso é que é o mais importante de tudo isso, e que Deus abençoe muito a vida de vocês, para sempre estar aí servindo o nosso Deus. Então a dona Olga, ela então, através dos estudos que nós fizemos, ela chegou à conclusão que o batismo foi como a Bíblia ensina. Então, dona Olga, você crê então que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Com certeza. Amém. E está pronta para servir ao Senhor, para ser fiel a Ele? Não há esquecimento. Amém. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Se você está feliz então de ter a dona Olga como nossa irmã em Cristo, servindo ao Senhor junto conosco aqui, diga um amém bem forte. Amém. Ótimo. Amém. Dona Olga, Deus abençoe então, tá? Você pode ficar no seu local, eu vou falar com o senhor Abner. Deixa a toalha dele aqui. Obrigado, Olga. E o senhor Abner, nós estudando as Escrituras, e ele então chegou à conclusão, que o batismo, que ele fez um batismo quando ele ainda morava lá em Lima, no Peru, e ele fez um batismo, mas sem o entendimento do propósito pelo qual a Bíblia nos ensina. E ele pediu até que, eu conversando com ele, perguntei sobre alguma passagem bíblica para eu ler, e eu vou ler agora a passagem que ele escolheu, que faz todo o sentido, que foi a passagem que mostrou a ele o que realmente ele precisava fazer, que está em Atos, capítulo 2, versículo 38, onde o apóstolo Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E essa passagem foi decisiva, senhor Abner? Sim. Para que agora ele então faça o batismo, receba o batismo nas águas, como a Bíblia ensina, para perdão dos pecados e receber a presença do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer agora, Vamos descer? Ok. Buenos días, hermanos. Yo conocí la Iglesia de Cristo en el año 1996 y me bauticé el 2000.
Pero fue así un momento así de que como vi una cantidad de personas que estaban bautizándose en el río. Entonces dije, yo también quiero bautizarme. Entonces me bauticé, pero sin saber por qué. Eso fue mi bautizo, ¿no? Entonces, cuando yo vine aquí al Brasil, seguí con mi esposa, en la iglesia Inserchegem, ¿no? Entonces, leyendo bastante la Biblia, vi que, que estaba errado en mi forma de bautizo. ¿Por qué? Porque yo me bauticé así porque quise, ¿no? Pero no sabía de cuál era el motivo, cuál era la forma de bautizo en verdad. Entonces, estoy reedificando mi bautizo con Cristo, porque Él es mi Salvador y Él es mi amor. Amém. Y eso que siempre me dijo a mí y sentía dentro de mí, rectifica, hijo. Y así voy a hacerlo. Gracias a Dios, estoy en mi propia iglesia. Amém. Que yo siempre he tenido en mi corazón. Amém. He frecuentado varias iglesias, pero no era para mí como era. En el 1996, cuando encontré la iglesia de Cristo, ahí me afirmé. Ahí hice mi primer bautizo. Ahora nuevamente me encuentro acá en mi iglesia, y la iglesia de Guanabara, que es mi iglesia mía. Amém, amém. Deus seja louvado, Senhor Abner. Está em mim. Amém. E você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creo y siempre querré hasta mi muerte que Él me lleve. Amém. Senhor Abner está disposto a seguir e a servir Jesus conforme Ele ensina nas Escrituras para honrar e glorificar o Seu nome? Siempre honraré a mi Cristo, siempre estaré y creo en Él que es Hijo de Dios. Amém. Então, Senhor Abner, o senhor vai ser batizado agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. Muito bem. Ok, Senhor Abner, por causa da declaração que você fez agora diante de Deus e de todas as testemunhas que estão aqui, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Agora você vai ser batizado, Senhor Abner, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você receba o perdão dos seus pecados e para que o Espírito Santo de Deus passe a entrar agora dentro da sua vida. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ler Gênesis capítulo 7, nos versículos 11 e 12, e depois Gênesis capítulo 8, nos versículos 1 a 17. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Agora no capítulo 8, a partir do versículo 1. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra, e, depois de 150 dias, haviam diminuído. A arca parou sobre os montes do Ararat no dia 17 do 7º mês. As águas foram diminuindo até o 7º mês, e os cumes dos montes apareceram no 1º dia do 10º mês.
Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas ia e voltava enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca. Estendendo a mão, Noé segurou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Vamos orar? Deus poderoso e amado que está no céu, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã tão gostosa que o Senhor nos dá, porque nós temos a certeza, ó Deus, que nós prestamos um culto, ó Pai, a um Deus vivo. Nós não somos nada diante do Senhor, ó Pai, somos servos, ó Pai, que queremos obedecer ao Senhor, aos Teus mandamentos, ó Pai, por mais difíceis que for perante os nossos olhos humanos, ó Pai, nós queremos fazer tudo para a honra e glória do Seu santo nome, ó Pai. E que o Senhor, nessa manhã, use a Sua palavra, ó Pai, para aplicar em nossas vidas da maneira que nós saiamos daqui, ó Pai, engrandecendo ao Seu nome e mudando, ó Pai, as nossas atitudes e mudando, ó Pai, o nosso dia a dia e a maneira como nós servimos ao Senhor, para que seja feito conforme o Teu querer, ó Deus. E o Senhor nos instrua, nos guie e que o Espírito Santo, ó Pai, fale nessa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Na semana passada nós falamos um pouco sobre Noé e o dilúvio e nós iniciamos essa nossa série de 4 pregações falando um pouco de como era a humanidade antes do dilúvio. Lembra-se que nós falamos um pouquinho sobre os antepassados de Noé, falamos um pouco da maneira como eles viviam, falamos um pouco sobre qual é a idade que aqueles homens viviam, falamos um pouco dos aspectos um pouco geográficos, aspectos humanos, falamos sobre a inteligência daqueles homens, que a Bíblia nos mostra muito diferente do que nós aprendemos na escola, sobre pré-história, sobre homens primitivos. E nós falamos também mais ou menos quantas pessoas provavelmente haviam naquela época, antes do dilúvio. Hoje nós vamos falar sobre a cronologia do dilúvio, como tudo isso aconteceu. Mas antes de começar a falar sobre a cronologia, eu gostaria que você me acompanhasse em Gênesis, capítulo 7, no versículo 6. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Que diz o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, Deus começou uma nova vida nesse homem. Muitas vezes nós falamos que é muito tarde para começar de novo. Ou falamos assim,
se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente. Noé morreu com 950 anos. 600 anos é mais ou menos 2/3 da vida de Noé, que hoje para nós seria mais ou menos entre 50 e 60 anos de idade. E nós vimos nessa manhã uma nova vida recomeçando. Nosso irmão Abner entregou a vida dele a Jesus Cristo. E você tem hoje a oportunidade de começar uma nova vida, independente da sua idade. Não importa o que você fez, não importa quantos anos você tem, não importa aonde você mora, não importa o que você faz. Noé começou uma nova vida com Deus com 600 anos de idade. E você tem uma oportunidade de iniciar uma nova vida nessa manhã. Quanto tempo durou o dilúvio? O que nós aprendemos? O que nós aprendemos nas escolas? Ou o que nós aprendemos? Quanto tempo durou o dilúvio? Provavelmente você vai responder 40 dias. Mas o relato bíblico nos mostra um pouquinho diferente do que isso. E nós vamos ver hoje o que a Bíblia nos mostra sobre esses 40 dias que nós aprendemos. O relato fala mais ou menos assim: quando Noé completou 17 dias, 1 mês e 600 anos de vida, todas as fontes das grandes profundezas se abriram e as comportas dos céus se abriram. Aí começou o dilúvio. 40 dias depois, as fontes das profundezas se fecharam e as comportas dos céus se fecharam. E aí Noé saiu da arca e viveram todos felizes para sempre. Não é isso que a Bíblia fala. Para muitos, a história acaba aí. Mas o estrago só está começando. 110 dias depois, a Bíblia nos diz que no dia 17 do mês 7 do ano 600 da vida de Noé, 150 dias depois que o dilúvio havia começado, a arca travou no Monte Ararat. Mais ou menos como um navio quando trava num banco de areia. A arca parou, se confortou em cima do Monte Ararat. Imagina Noé 150 dias dentro de um barco com aquele monte de bicho. Imagine você aqui 150 dias nesse salão com esse monte de gente o dia inteiro, com essa criançada correndo para cima e para baixo. Alguns iam ficar loucos aqui, outros iam surtar, iam pedir por favor para sair. Noé estava lá, 150 dias depois. A Bíblia fala que no primeiro dia do 10º mês do ano 600 da vida de Noé, ou seja, 223 dias depois que o dilúvio começaram a aparecer os topos da montanha. Entre o barco parar no Monte Ararat e ele começar a ver o topo da montanha, foram 73 dias, só esperando as águas abaixarem um pouquinho. 40 dias depois, Noé começa uma experiência. Ele solta um corvo. A experiência de Noé não dá muito certo. O corvo fica rodeando conforme fala a palavra. Noé tem uma outra ideia. Ele solta então uma pomba. Uma semana depois. A pomba vai, ela dá voltas e ela retorna sem nada, porque as águas ainda não haviam abaixado. Até aí, 270 dias já tinham se passado. E Noé dentro da arca. Uma semana depois, Noé tenta outra vez. Ele solta a pomba. E a pomba volta com um raminho de oliveira. Noé espera mais 7 dias e solta a pomba outra vez. E essa pomba não volta. Só uma curiosidade. Com quem será que se acasalou aquela pombinha que foi e não voltou, hein? Hoje nós temos pomba? Pomba não foi extinta? Pergunta interessante, né? Nós vamos ver isso em uma das próximas pregações. Até aí, 284 dias já tinham se passado. Olha a vitória desse homem. Vitória nunca vem fácil, né? Pelo menos eu não conheço nenhuma vitória fácil. Vitória sempre vem com batalha.
Vitória sempre vem com dedicação. 313 dias depois que começou o dilúvio, a Bíblia nos diz que Noé viu que tudo estava seco. E uma coisa interessante é, por que será que Noé, quando viu que tudo estava seco, ele não saiu? Veja que Noé esperou mais 57 dias para que ele pudesse sair da arca. Primeiro, com certeza, Noé estava preparando a saída dos animais. Mas nós vamos ver também que teve alguns fatores importantes que fizeram com que Noé ficasse um pouquinho mais de tempo dentro da arca. Nós vamos olhar um pouquinho a fundo cada episódio que está projetado aí, para nós entendermos como foi a cronologia do dilúvio. Você sabe o que significa clichê? Clichê são frases ou expressões, especificamente de frases ou expressões, que se desgastam ao longo do tempo de tanto nós usarmos. São frases que perdem o seu real sentido, eles perdem o seu real impacto quando nós falamos. Por exemplo, um clichê que nós temos no dia a dia é: a união faz a força. Isso é um clichê. A frase não tem mais aquele impacto que deveria ter, o que realmente significa. Outro clichê, por exemplo, nós podemos ver vivendo e aprendendo. Também é um clichê, ou seja, uma frase que virou repetitiva e perdeu o real sentido. Às vezes até a palavra eu te amo vira um clichê. Muitas vezes ela é falada sem ser entendida do real significado que ela tem. Infelizmente nós temos alguns clichês cristãos, vamos chamar dessa maneira. Por exemplo, a paz no Senhor. Muitas vezes se fala a paz no Senhor, mas o que realmente significa ter a paz no Senhor? E muitas vezes é falado só por falar. Ou então, Deus está no controle. Virou uma frase decorada. Talvez você fale com real significado, mas talvez quem entenda não seja no real significado. E virou um clichê. Agora, você já esteve numa situação onde você estava com uma dificuldade muito grande, passando por problemas sérios na sua vida, aflições, ansiedade, e alguém vem para você e fala assim: fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas. E aí você pensa assim: eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas eu estou cheio de problema. Tudo bem que Deus sabe de todas as coisas, mas isso que está me falando não está me confortando. Me fala uma coisa diferente, todo mundo fala para mim. Você já passou por isso? Já sentiu isso alguma vez? Cheio de problema, alguém vem e fala essa frase decorada para você? Nós vamos ver uma coisa interessante sobre essa frase que eu quero mostrar. Os primeiros 40 dias, nós temos 2 pontos muito importantes aqui. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Que diz o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Ou seja, água vindo de baixo. E as comportas dos céus se abriram. Água vindo de cima. Ótimo. Você conhece Gênesis capítulo 1 que fala da criação, certo? E toda vez que Deus fala que Ele faz uma criação naquele dia, do dia 1º até o 6º dia, o que a Bíblia fala? E Deus viu que era bom. E todos os dias Deus fala. A Bíblia fala, e Deus viu que era bom, certo? Certeza? Certeza que Ele fala todos os dias isso? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 8. Gênesis capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 8, que diz o seguinte: depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi.
Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Ué, cadê o... E Deus viu que era bom? Por que será que nesse dia, no segundo dia, a Bíblia não fala que Deus viu que era bom? Sabe o que eu concluo com essa passagem? 1656 anos antes, Deus já sabia aonde ele ia utilizar essa água. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. 1656 anos antes, Deus já sabia aonde ele ia utilizar essas águas. Realmente, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer com você amanhã. Deus sabe quem serão os seus filhos, quem serão os seus netos. Deus sabe o que vai acontecer com você daqui 50, 100, 200 anos, o que vai acontecer com a sua descendência. Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia nos mostra isso. Deus não fez uma mágica, simplesmente apareça água e apareceu água. Deus já havia planejado todas essas coisas. Muitas vezes nós vamos comer e nós agradecemos o alimento que nós vamos comer. E nós não paramos para pensar que aquele alimento fresco teve chuva e sol para que aquele alimento crescesse. Alguém que você nunca viu na vida e nunca vai ver na vida, colheu aquele alimento, tratou aquele alimento, teve um processo para que aquele alimento chegasse para você no seu prato de maneira fresquinha. E se nada daquilo tivesse acontecido, você não teria o que comer. Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu fico maravilhado em saber que tudo o que vai acontecer realmente está sob o controle do Senhor. E esse clichê que nós falamos precisa mudar. Nós precisamos falar para a pessoa: fique tranquilo, porque Deus sabe de todas as coisas, porque realmente Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia nos mostra isso. E olha que coisa fantástica e segura para nós sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Os próximos